Fala, guerreiros e guerreiras, leões e leões. Vou falar sobre a comunicação. Quando nós estamos em um momento de depressão, deprimidos, tristes, nós não queremos conversar com ninguém, nós não queremos falar com ninguém. Mas quando nós decidimos sair desse limbo, né? Desse lugar triste, lugar escuro, nós vamos ter que nos comunicar. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo conosco. Elas não compreendem. Elas estão vivendo a vida delas e aproveitando a vida delas. E elas não estão nem aí para a sua dor. E você se depara com uma frieza descomunal. Você se depara com uma insensibilidade descomunal. E quem está te vendo, quem está te olhando, ele está te vendo somente o superficial. Você está vendo uma pessoa alegre, que é alegre, né? No meu caso, uma pessoa que é comunicativa, sorridente, bem expressiva. Eu tenho 1,90 de altura, né? Sou forte. E as pessoas falam, cara, esse cara é forte, esse cara é alto, esse cara tem uma presença, né? Mas poucos eles sabem o que está acontecendo dentro de mim, né? Já dizia uma frase de um dos... Na verdade, Alexandre o Grande, né? Ele fala sobre o seguinte, que todas as pessoas que te olham por fora só veem uma ponta, como se fosse o iceberg, né? Mas o que está interno é exatamente que é o mais precioso seu, né? E você conta seus segredos para todas as pessoas? Não. Você consegue ali, você deve, na verdade, se você tem uma vida ou um costume de falar da sua vida para todo mundo, já mude esse comportamento. Porque no máximo ali 2 ou 3 pessoas têm que saber das suas intimidades, né? Saber quem é você mesmo por dentro, né? E isso te protege, fazendo com que você não deixe a sua vulnerabilidade, né, na mão de pessoas que podem te comprometer. E eu quero falar sobre a comunicação. Porque quando nós estamos em um momento de solidão, vivendo essa situação de depressão, a gente não quer dar ideia para ninguém, a gente não quer conversar com ninguém, a gente só quer ficar no nosso mundo, como eu acabei de falar, fazendo Netflix. Nos vídeos aqui abaixo fala exatamente dos momentos porque a qual eu vivi, né? E como eu consegui sair desse limbo, dessa depressão, né? Então, o que eu quero compartilhar com você é um pensamento aqui. O desenvolvimento de excelentes habilidades de comunicação é absolutamente essencial para ser líder de você mesmo, né? Um líder eficaz. Deve ser capaz de compartilhar os conhecimentos e as suas ideias. Mas como eu vou compartilhar a minha vida, as minhas ideias? Você com certeza deve ter um desejo ardente aí, lá plantado no íntimo seu. E quando nós achamos um só desses desejos, fica muito fácil de você se desromper, né, do que você está vivendo para aquilo que você deseja. Seja ele qualquer desejo, uma viagem, um relacionamento, mesmo que aquele desejo não tenha sido tão latente nos anos que você esteja vivendo, naquele momento que você esteja vivendo. Seja um sonho futuro. Você tem que agarrar isso aí com tamanha força e ir até o final. Mas o que te define exatamente como uma pessoa que vai conseguir romper ou realizar essa tal tarefa são a visão clara que você tem sobre aquele objetivo. Então, quando você tem aquele objetivo mais... É igual um desenho, né? Quando você está pretendendo desenhar ali na quinta, sexta série, né? Fazendo uns desenhos bem legais, você tem uma habilidade boa no desenho, você consegue fazer um rosto igual ao que está proposto ali no desenho? Não. Você vai precisar o quê? Maturar esse desenho até se tornar bem parecido com aquilo que é o real. Então, todos os dias você vai praticar a visualização, primeiro a imaginação, né? Depois olhar para o papel, visualizar e depois treinar. Treinar todos os dias até conseguir o seu resultado. É aquela frase, até parece clichê, que não espere resultados iguais fazendo coisas iguais.
você precisa fazer coisas diferentes para obter coisas diferentes, né? Eu vi até uma cena que eu até compartilhei hoje no meu Instagram falando sobre isso, de um jogador, Casimiro. Ele estava jogando, teve um jogo, qual eles ganharam lá na Europa, e ele estava descendo ali as escadas, né? E alguns torcedores estavam ali celebrando com eles, e um deles era um deficiente, né? Aparentemente deficiente motor e tal. E ele chegou e estava, pelo menos dos 22 jogadores que receberam a medalha, já tinha passado uns 6 jogadores, né? E quando chegou o Casimiro, e ele olhou para aquele torcedor e teve compaixão dele e deu um abraço nele, né? E deu aquele abraço gostoso no cara. E celebrou com ele ali a vitória. E o que aconteceu depois disso? Todos os outros jogadores que estavam depois do Casimiro também repetiram o mesmo feito. Uma comunicação ativa é capaz de transformar todas as pessoas que estão à tua volta e que te vê e que olham para você e falam: caramba, essa ação é positiva. E até o último que cumprimentou, né, falou assim: por que nós estamos abraçando por que eu estou abraçando? Pode até se perguntar assim: por que eu estou abraçando esse cara? É o chamado efeito manada. Todas as pessoas vão cumprimentar e não vão saber, mas eles estão fazendo algo que é de compaixão, de amor, gesto de bondade, né? Gesto de amor. E como você tem que se comunicar? Aconteceu também uma situação ontem comigo, né? Eu estava estacionado num lugar onde eu estava errado. E eu não tenho o costume de fazer isso. Mas eu estacionei e passou uma pessoa que até me conhece, né? E ele foi muito rude, muito grosso. E eu estava com meus filhos, né? E ele chegou e falou assim: pô, você tá parou no lugar errado aqui, tal. E eu olhei e falei assim: calma, tô saindo. Aí ele: então sai logo! Deu um gritão assim, bem... Aí eu olhei, eu acho que ele não me reconheceu, né? E ele olhou, e eu olhei assim pra ele e falei assim: pra que isso? Pra que um grito tão assim, desnecessário? E a gente que é homem, a testosterona já sobe, já quer dar uma resposta muito forte. E eu, em momentos de dificuldade, momentos de adversidade, eu tento sempre ser muito polido. E busco, né, ser muito polido e não me estressar e não dar resposta com isso. Nem todas as vezes é igual. Claro, eu sou humano e algumas vezes vem ali a testosterona e a raiva de querer dar aquela resposta e tem que se acalmar. E eu desci o carro, né? E eu fiquei ali depois pensando: quantas vezes, por uma ação errada de comunicação, eu posso levar para minha vida a resposta para outras situações por causa daquela ação? O que eu quero dizer? Por causa daquele cidadão que me tratou mal, que foi grosso, que foi rude comigo, eu poderia ter levado para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, da mesma forma que o Casimiro levou um gesto de bondade, que foi um abraço, um carinho, uma resposta de amor, de compaixão. Aquilo que você recebe também de forma negativa, se você não tiver a inteligência emocional para poder filtrar aquilo que é bom para você, você termina passando também o que é mal. A comunicação ativa, ela é muito importante neste momento. Então você precisa entender de forma bem, vamos dizer assim, processada, o que é bom para eu passar. Neste momento, a qual a gente está enfrentando essa barreira, né? Essa possibilidade de sair desse campo escuro para um campo claro, enfrentamos vários desafios. Mas o que é bom é que você tem que se assemelhar a pessoas que realmente te inspiram. Jesus Cristo diz: sejam meus imitadores. Aí depois Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se assemelhe às pessoas que têm os mesmos virtudes, os mesmos valores e os mesmos princípios que Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que esse sábado seja um sábado transformador e que você possa ser exatamente inspirador para outras pessoas. Deus te abençoe.